Tudo bem? Hoje eu vim trazer a mensagem do dia pra vocês, tá bom? E hoje a carta do tarô de Osho é essa carta que chama Centrado. Como todas as cartas, né? Essa aqui ela tem uma história muito especial também, igual todas as outras. Então, vamos lá contar essa história. Vocês podem ver, né, que nessa imagem, né, primeiro vamos analisar a imagem, tem um monge aqui meditando, tem uma moça dançando e tem muitas pessoas lá no fundo, né, olhando e falando sobre aquilo. Bom, a história dessa carta fala sobre a época de Buda, né? Inclusive, esse aqui era um dos seguidores de Buda na época. Esses monges chegaram na cidade, né? E na cidade tinha várias coisas, várias estruturas, mas o que mais chamava a atenção na cidade naquela época, né, era a Zamparli, acho que é assim que fala o nome, que é como se fosse uma prostituta, mas não é bem uma prostituta como a gente conhece, né, nos moldes de agora. É meio que anacronismo chamar de prostituta, porque o conceito da época não é igual ao conceito de hoje em dia, né. Então a Amparli, elas eram mulheres, na verdade, né, que eram mulheres muito lindas, muito bonitas, então elas eram as mulheres mais bonitas daquela comunidade. Por que tinha que ser as mulheres mais bonitas da comunidade? Porque elas não tinham permissão para se casar. Então elas viravam, né, mulheres de todo mundo, no caso. Então seria como se fosse uma alta classe social, né, uma pessoa que tinha dinheiro, tinha posses. A minha gata aqui, ela sempre vem dar um oizinho aqui na live. Ela tinha dinheiro, tinha posses e ela atendia só reis, políticos, pessoas religiosas também. Então, quando chegou, né, essa comitiva de monges, peraí que minha gata tá se esfregando aqui. Chegou essa comitiva de monges, né, na cidade, chamou muita atenção dela, né, porque ela já era acostumada a receber. Desculpa, minha gata só mexeu aqui no tripé. Ela normalmente recebia já políticos, pessoas com status alto, né? Então quando chegaram, né, esses monges, chamou muito a atenção dela. E ela sabia que tinha alguns meses que os monges não meditavam, na verdade, né? Eles ficavam 4 meses sem meditar porque era a época das chuvas. Então, vendo aqueles monges, ela se apaixonou por um, que era esse aqui que estava sentado. Então, quando ela se apaixonou, ela acabou perguntando se ele podia ficar na casa dela, ficar esses 4 meses na casa dela com ela, né? E ele falou: olha, acredito que posso, vou perguntar para o meu mestre. Então esse monge, ele foi até Buda e perguntou: eu posso ficar os 4 meses morando na casa dela? Que no caso, na época, né, era quando ela recebia os políticos e coisa e tal, então as pessoas ficavam morando um tempo com ela, né, pra vocês sabem fazer o quê. Então Buda falou que sim, que podia ir. Todas as pessoas que estavam lá atrás ficaram apavoradas, ficaram pasmas com o que aconteceu, por conta que como é que o Buda ia deixar um monge dele ficar na casa de uma prostituta? Como que isso ia acontecer? Como que poderia isso? Sabe? Que tipo de espiritualidade seria essa? Então as pessoas questionaram Buda por esse acontecimento, por essa permissão, e ele falou: eu confio muito no meu monge e eu sei que ele vai estar centrado, que ele vai fazer o que tem que fazer e não o que vocês imaginam que ele vai fazer. Os meses foram se passando e no final, né, desses 4 meses da estadia desse monge na casa dela, ela voltou com uma monja. Então, ela virou uma monja também. Então, de tanto ele meditar, de tanto, né, ele passar o exemplo, ela também se apegou à espiritualidade e também virou uma monja. Então, quando ele retornou e ela também, Buda falou: vocês viram, vocês estavam muito preocupados, mas eu conheço meu monge. Eu sei que ele tem a espiritualidade e eu sei como ele vai agir. Então, se era a preocupação de vocês, olha só o que aconteceu. Então, essa carta, né, ela nos fala sobre isso, sobre a gente estar centrado com os nossos valores, né? Então, o momento que a gente tem aquilo pra gente, que a gente vive aquilo que a gente fala, nada nos distrai. Não importa quanto ouro, quanta riqueza, não importa se for a mulher mais bonita daquela localidade, não importa, tipo, o que for, né? Então os valores sempre vão ser os mesmos e tu vai passar o exemplo
para as pessoas, porque de tanto tu fazer aquilo, tu vai ensinar, tu vai educar através do exemplo. Então essa carta ela é muito interessante, né? Quando a gente para e para falar sobre os nossos valores, sobre a nossa postura, sobre a nossa palavra, principalmente, né? Então ele não mudou os princípios dele, mesmo que ele tivesse morando na mesma casa que a mulher mais linda. Então não importa o quanto ela tentasse seduzir ele tinha aquela convicção para ele que ele era um monge, que ele ia viver a espiritualidade, e ela não conseguiu convencer o contrário. Na verdade, quem seduziu quem que foi ele que seduziu ela para que ela se encontrasse com a espiritualidade, e foi isso que aconteceu. Então a mensagem do dia, né, ela fala sobre nós passarmos o exemplo, sobre nós mantermos a nossa compostura, nossos valores e continuar firme no que a gente acredita, tá bom? Então, essa foi